Olá crianças, tudo bem com vocês? Então o nosso assunto de hoje é o assunto de futebol. O futebol aí que é um esporte muito praticado, né? Em diversos países aí, um esporte mundial. É um esporte dinâmico, um esporte muito coletivo, né? Então a gente vai começar aqui na verdade a falar um pouco da origem, né, desse futebol. Então o futebol antigamente não tem nenhum relato, né? De onde realmente teve a sua origem. Mas o que é o futebol? Um esporte que pode ser praticado em qualquer lugar que você quiser, né? Em qualquer âmbito escolar ou na rua, onde você quiser. Então basta ter uma bola e duas traves, né? Sendo que essa trave pode ser feita de qualquer material que a gente quiser também, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho da história do futebol na China, tá bom? Então, por volta de 3.000 anos atrás, né? Os militares, eles treinavam, eles tinham o futebol, na verdade, como sendo um treinamento militar. Então, o que é que eles faziam? Após as guerras, eles pegavam as cabeças dos seus inimigos e faziam de bola, né? Pouco tempo depois, foram sendo substituídas essas bolas por bolas de couro, né? Revestidas com o cabelo. Então, formavam-se duas equipes com 8 jogadores para cada lado, sendo que o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão. Então, levando-a para dentro de duas estacas fincadas, né? Que no meio tinha um fio de cera, que era considerado como uma trave, tá bom? Origens do futebol no Japão antigo. Então, no Japão também foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, chamado de Kemari. Então, praticado por integrantes da corte do imperador, né, japonês, o Kemari acontecia no campo de aproximadamente 200 metros quadrados, sendo que a bola era feita de fibra de bambu. E entre as regras, o contato físico era proibido entre os 16 jogadores, sendo que era 8 para cada equipe, tá certo? Agora a gente vai falar um pouco da história do futebol na Grécia Antiga e na Roma. Então, os gregos eles criaram um jogo por volta do século I a.C., né, que se chamava de Epísqueros. Neste jogo, os soldados gregos dividiam-se, né, em duas equipes, sendo que eram 9 jogadores para cada lado. Então, jogavam também num terreno de formato retangular. Então, na cidade grega de Esparta, os jogadores também militares usavam uma bola feita de bexiga de boi, então que era cheia de areia ou de terra, né? Então, o campo onde se realizavam as partidas em Esparta eram bem grandes, pois as equipes eram formadas por 15 jogadores. Então, quando os romanos dominaram a Grécia, entraram em contato com a cultura grega e acabaram assimilando o epísqueros, porém o jogo tomou uma conotação muito mais violenta. E o futebol na Idade Média, né? Então há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se muito a violência. Então nessa época aí, o sole ou harpaston, né, que era conhecido, era praticado na Idade Média por militares, que se dividiam em duas equipes, atacantes e defensores. Então era permitido usar socos, pontapés, era um jogo muito violento, tá bom? Porque também cada equipe era formada por 27 jogadores, onde cada grupo, né, tinha uma função diferente no time. Tinha a função de corredor, de goleiro, de sacador, né, dianteiro, entre outros. Na Itália medieval apareceu um jogo denominado como Gioco del Calcio. Então era praticado em praças, os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois cantos externos da praça. Então a violência era muito comum, pois os praticantes levavam para o campo seus problemas, né, causados principalmente por questões sociais típicas da época medieval. Então o barulho, a desorganização, a violência eram tão grandes naquela época que o rei Eduardo II ele teve que decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando à prisão os praticantes. Então, porém o jogo não terminou, né, pois os integrantes da nobreza criaram uma nova versão dele com regras que não permitiam a violência. Então, nessa nova versão, cerca de 12 juízes deveriam fazer cumprir as regras do jogo. Então, no Brasil, o Charles Miller é considerado o pai do futebol, tá bom? O futebol ele chega na Inglaterra, né? Então, pesquisadores concluíram que o Gioco del Calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Então, na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. Então, o campo deveria medir 120 por 180 metros, e nas duas pontas seriam instaladas, né, dois arcos retangulares chamados de gol. Então, a bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Então, aos poucos, ele foi se popularizando, né? Então, no ano de 1848, na conferência em Cambridge, estabeleceu-se um único código de regras para o futebol. No ano de 1871, foi criada a figura do guarda-redes, que é o goleiro. Então, que seria o único que poderia colocar as mãos na bola e deveria ficar próximo ao gol, para evitar a entrada da bola. Em 1875, foi estabelecida a regra do tempo, de 90 minutos, né?
E em 1891 foi criado o pênalti, então, para punir as faltas dentro da área. Então, somente em 1907 foi estabelecida a regra do impedimento. Então, o profissionalismo, gente, no futebol, ele só foi iniciado somente no ano de 1885. E no ano seguinte, seria criada na Inglaterra a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. Então, no ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir o futebol em diversas partes do mundo. Em 1888 foi fundada a Football League, com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. No ano de 1904 foi criada a FIFA, que é a Federação Internacional de Football Association, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. Então a FIFA que é responsável por criar as competições mundiais, não é? Os torneios como Copa da UEFA, a Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americana, entre outros, tá bom? Lembrando também, gente, que é a FIFA que organiza os campeonatos mundiais, tá bom? Como Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, tá certo? A história do futebol no Brasil. Então, nascido no bairro paulistano do Brás, né? Charles Miller viajou para a Inglaterra e aos 9 anos para poder estudar. Então, lá ele tomou contato com o futebol, né? E retomou o Brasil em 1894. Então, trouxe na bagagem a primeira bola e algumas regras, né? Então, podemos considerar hoje em dia o pai do futebol conhecido como Charles Miller, tá certo? Então, o primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895 entre funcionários da empresa inglesa que atuavam em São Paulo. Então, os funcionários também eram de origem inglesa, sendo que esse jogo foi entre funcionários da Companhia de Gás contra a Companhia de Ferroviários de São Paulo, de Highway. Então, o primeiro time para se formar no Brasil foi o São Paulo, né? Athletic, fundado em 13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas de elite, sendo vedada a participação de negros em times de futebol. Então tinha um racismo, né? Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título em pleno Maracanã para a seleção uruguaia, foi o Uruguai, que ganhou de 2-1 do Brasil. Então você sabia? Então, comemora-se em 19 de julho o Dia Internacional do Futebol. A data foi instituída pela antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, em homenagem ao time mais antigo do Brasil, o Sport Clube Rio Grande, né, que é da cidade de Rio Grande do Sul, que foi fundado em 19 de julho de 1900. Então, em 13 de janeiro de 2015, o jogador português Cristiano Ronaldo ele foi eleito pela FIFA o melhor jogador de futebol do mundo, então, na temporada de 2014, sendo que o atacante atualmente, que agora ele se encontra na Juventus, né, da Espanha, ele recebeu pela primeira vez a bola de ouro. Nos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil conquistou pela primeira vez a sua medalha de ouro no futebol masculino.